Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico, que se reúne todas as terças-feiras, neste horário, neste link, e neste momento estamos a fazer a leitura desta obra de Sami Storch e Daniele Migliari, A Origem do Direito Sistémico. Hoje estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert, que nos vai explicar, tirar dúvidas, fazer algumas paragens durante a leitura para que possamos colocar essas dúvidas. E recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Hoje vamos ter a Maria a fazer a leitura e passo para você, René. Muito obrigado, Manuela. Boa noite a todos, todas. Para quem quiser nos acompanhar no YouTube, fazer perguntas por lá também é possível, a partir do canal do Hamilton Rosa. E a aula da semana passada com o professor Renato já está disponível também no YouTube, então vocês podem confirmar lá, conferir lá. E, sem mais delongas, Maria, por favor, vamos dar sequência aí na leitura. Vamos. Tá ouvindo direitinho? Beleza. Sim. Tá. Pesquisas no direito sistêmico. Ainda sobre a questão das garantias, existem pessoas que querem saber sobre a eficácia das constelações em termos científicos e estatísticos. Você poderia abordar um pouco essa questão? E também sobre o que é realmente possível entregar a esse tipo de anseio? Bom, para que se possa começar com algo novo e para que isso seja instituído como uma política pública, como muitos já estão querendo, é exigido um certo nível de comprovação científica. Em se tratando de constelações, não é algo fácil de ser comprovado pelos meios tradicionais, porque na pesquisa acadêmica tradicional, as pessoas comprovam suas descobertas de forma empírica, ou seja, uma base de dados na qual se evidencia que, por meio das diversas tentativas iguais feitas, alcançou-se determinado resultado. No entanto, nas constelações, isso não é possível acontecer. Cada constelação apresenta um resultado diferente, porque cada sistema é único. Assim, a constelação é sempre nova. Cada intervenção deve ser única, e ainda que sejam usados os mesmos métodos, ela não vai apresentar os mesmos resultados. Quando comecei a fazer as constelações, tive a ideia de introduzir uns questionários para poder ter uma espécie de estatística, buscando uma forma de ter controle dos resultados. Só que o próprio Bert, o criador delas, jamais fez algo parecido com isso. Pelo contrário, dizia que, depois de uma constelação, ele não demonstrava qualquer curiosidade em relação ao que o cliente faria a partir dali. Bert ensinou a se retirar completamente, confiando na força do sistema do cliente e deixando a responsabilidade toda com ele. Bert afirma ser importante não exercer qualquer tipo de controle em relação ao resultado da constelação, porque esse querer saber é uma espécie de arrogância, é uma forma de querer controlar algo que é muito maior que nós e que não pertence ao facilitador, e sim ao cliente. Esse acompanhamento ou controle posterior à constelação, segundo Bert, diminui a força da própria ação da constelação. Só um instantinho, Maria. Queria só fazer uma parada aqui, porque recentemente a gente estava num outro grupo de estudos falando exatamente dessa questão, né, que o Bert Hellinger sempre falou da constelação familiar como uma postura filosófica, fazendo uma referência aí à fenomenologia, né? E aí a gente tem aquela frase de Heráclito de Éfeso: nenhum homem pode jamais banhar-se no mesmo rio duas vezes, né? Porque no dia seguinte o rio não é mais o mesmo, nem este homem é o mesmo homem.
Então, a gente tem vários facilitadores que foram alunos de Bert Hellinger, né, da primeira geração aí, como, por exemplo, Stefan Hausner, Jan Jakob Stan, Jakob Schneider, que falam exatamente isso. A constelação ela se mostra uma para cada sistema. E aqui é uma questão bem interessante em relação ao direito. Não sei se vocês estão acompanhando, mas lá nos Estados Unidos, um grupo de magistrados resolveu, pode ser que eu fale errado a palavra, tá? Mas retirar o direito do aborto, né? Que parece que desde 1970 existia essa possibilidade do aborto nos Estados Unidos. Isso causou um grande rebuliço no meio político, inclusive ontem à noite, a Hillary Clinton se pronunciou em relação a isso. Por que eu estou falando isso? Né? Porque havia se estabelecido uma lei permitindo, e agora está se falando de se retirar a lei. Ou seja, a lei, por mais que a gente fale ela é para todos, ela parece seguir uma questão também da cultura. Num determinado momento, a lei é para todos e tem que ser seguida. Em outro momento, ela é questionada e pode ser mudada. Automaticamente, se a gente comparar as leis do Brasil, as leis dos Estados Unidos, da Alemanha, de Roma, da Finlândia, da Índia, de Istambul, a gente vai perceber que a lei vai mudar, porque ela perpassa pela cultura. Isso também tem a ver com fenômenos, né? Fenômenos culturais. Então, quando nós aqui, brasileiros, nos deparamos com um sistema, vou falar aí sistema do Eurico, sistema da Vera, cada um desses sistemas vem de um lugar e tem um sistema de crenças atrelado, e, logicamente, uma série de experiências. Então, por mais que eu fale, não, mas o Eurico e a Vera são do grupo de estudos, automaticamente a constelação deles vai ser parecida. Não, não faz nenhum sentido colocarmos dessa forma, né? Primeiro, a gente tem toda uma questão do masculino do Eurico, do feminino da Vera, depois a origem do Eurico, a origem da Vera. Quer dizer, a cada pessoa que nos procura, nós temos outra constelação, outra configuração familiar. Por mais que a gente fale, não, mas ele também é filho único, ele também é do bairro lá de Perdizes, muda. Por causa das experiências que essa pessoa passou, a vivência que ela teve com pai e mãe, com as avós, na escola, né? Ou seja, eu posso até tentar fazer uma estatística, mas em abordagens terapêuticas como a constelação familiar ou como, por exemplo, a psicanálise, não adianta. A psicanálise, por exemplo, é do caso a caso. A cada caso que eu descrevo, eu falo de fenômenos. Eu posso até falar de mecanismos de defesa, mas a cada caso ele vai se mostrar de um. Porque o ser humano, ele é complexo. E ele vem de uma complexidade que está atrás dele. Aí a gente fala da questão do sistema, né? Pai, mãe e filho formam um sistema. E se eu olhar para o pai, eu vou ter o sistema do pai. Se eu olhar para a mãe, eu vou ter o sistema da mãe e assim por diante, né? Então, não dá para eu falar é tudo igual. Mas eu posso criar alguns métodos para comprovar, ou talvez verificar, não comprovar, mas verificar que o fenômeno da constelação acontece. Como aqueles aqui que já vivenciaram um workshop de constelação puderam verificar isso, né? Que toda vez que um grupo se junta com esta finalidade, acontecem fenômenos. Não são os mesmos para todos que estão no workshop, mas fenômenos acontecem. Ronaldo, por favor. É que eu estava pensando aqui, você falando da lei, a lei ela está mais ligada à questão moral, e a moral muda, né? Principalmente lá, que agora são conservadores na Suprema Corte, né? E não na questão da ética, né? A lei não está da ética, ela está muito mais a questão de valores morais, né? Por isso que
pode haver esses retrocessos ou esses avanços, né, e essas alterações de acordo com quem vai analisar e vai definir como vai ser aplicado ou que pode ser revogado ou não, né? E uma outra questão só, várias questões do livro eu fiz algumas anotações, mas essa questão que ele fala aqui do controle de estatística, essa coisa que depois ele fala do BERT, eu grifei, passei uma caneta por baixo, eu falei assim, isso eu não posso esquecer nunca como constelador. Eu tenho que me retirar e me manter na minha pequenez em termos do sistema, sem me envolver. Esse eu fiz questão de anotar, porque eu falei, olha, é uma lembrança que não pode ser esquecida. Sim, sim. Né? E muito importante isso que você fala, Ronaldo, né? da distinção aí de moral e ética, né? Que aí a gente pode falar de consciência, né? Consciência pessoal, consciência coletiva, e podemos falar aí de uma postura fenomenológica, uma postura do facilitador, que é uma consciência espiritual, né? Na qual eu não vou entrar em certo e errado, não vou entrar no eu vou fazer o melhor por essa família. Não, estou presente para aquele sistema, facilito naquele sistema, e meu cliente ou o sistema dele, os familiares dele, sabem o que é melhor a partir da moral e das leis que atuam internamente naquele sistema, né? Então, a gente tem esse debate dentro do direito, né? Como o Ronaldo falou, tem esse debate dentro da psicologia, da psicanálise, né? Até que ponto algo que é dito pelo nosso cliente é moral, até que ponto é ético, né? E até que ponto é de outro lugar. Como Hellinger falava, de um outro nível de consciência, né? Talvez eu trazendo um arquétipo antigo aí, um arquétipo ancestral aí, que se manteve no tempo, mas não pode ser colocado dentro de uma caixinha moral ou de repente uma outra caixinha, é isso, tá? Eu dominei isso aqui, ó, consegui pegar, né? Porque a gente percebe que na constelação a gente não consegue pegar a coisa, né? Ela é que nem água, ela escorre, né, pela nossa mão. É um fenômeno. Mas só reforçando essa questão, né, que o Sami trouxe, e o quanto é importante nós lembrarmos, né, que o Hellinger sempre deixou claro a constelação familiar como uma postura fenomenológica, né? E Hellinger não falava em constelação sistêmica, Hellinger fala em constelação familiar. A constelação sistêmica já está mais atrelado às constelações organizacionais, né? Que aí você já tem uma postura um pouco diferente, uma forma de proceder um pouco diferente, e aí a gente tem todos os desenvolvimentos feitos por Gunther Weber e depois todos os consultores sistêmicos e pessoas que são voltados para essa área. Mas na Alemanha, no alemão, isso fica muito claro, né? A Familienaufstellung, constelação familiar, e a Systemaufstellung, a constelação sistêmica, né? Ou a colocação sistêmica, né? Então, na Alemanha, quando você fala Systemaufstellung, imediatamente eles estão pensando em empresa, estão pensando em negócios e em profissão. Quando você fala de Familienaufstellung, imediatamente está se pensando no sistema familiar, e na Alemanha se pensa em Bert Hellinger, né? Porque foi ele que direcionou nesse sentido. Apesar do próprio Bert Hellinger sempre nos falar que a constelação familiar não foi ele quem criou, porque ela já existia, né? Mas nós sabemos que Bert acrescentou tantas coisas a isso, como as ordens do amor, as ordens do sucesso, as ordens da ajuda, né? Podemos continuar mais um pouco, Maria, a não ser que alguém queira fazer mais alguma colocação ou pergunta. Posso continuar? Tá. Sim. Ou seja, Bert não tem necessidade de controle em relação ao resultado. Para Bert, um dos requisitos para ajuda eficaz na constelação é agir sem qualquer intenção, somente observando e seguindo o movimento da própria constelação. Quem está interessado em resultados provavelmente tem alguma intenção. Melhor é exercer a ação necessária sem qualquer expectativa de resultados. Assim, quando o constelador se retira do campo do cliente, ele está empoderando a pessoa que fez a constelação,
Porque enquanto houver um psicólogo, um advogado, terapeuta, juiz, assistente social, um facilitador qualquer acompanhando, constelando e orientando seus passos, ele fica impedido de crescer por si mesmo, já que, tendo o apoio de terceiros à sua disposição, sempre vai deixar de ser apoiado. E assim, não consegue acessar a sua própria força. Não assume a responsabilidade total sobre o processo. Isso não favorece a autonomia das partes. Por isso, o ajudante deve se retirar completamente, sob pena de impedir que o cliente entre em contato com a sua própria força e com a sua capacidade de mudar e seguir adiante. Essa retirada gera autorresponsabilidade, não é? Exato. Como eu dizia, nas primeiras convivências coletivas de constelações que promovi na comarca de Castro Alves, resolvi medir o índice de conciliações nas audiências realizadas algumas semanas depois. Ou seja, teve a constelação num dia e depois de um mês e pouco aconteceram as audiências, que foram realizadas na base de um mutirão, conduzidas por conciliadores nomeados. Eram advogados e servidores que se dispuseram a auxiliar as partes e o próprio tribunal nesse trabalho. Ou seja, eu, que havia realizado as constelações, não tive nenhuma influência na condução e no resultado dessas audiências, não tive nenhuma participação nelas. Nós trabalhamos um índice, medindo o número de processos nos quais as partes, ou uma delas, participaram das constelações e comparamos com o número de processos nos quais houve conciliação. O resultado foi inegável. Aqueles que participaram das constelações optaram pela conciliação em maior proporção. Para você ter uma ideia, naquele conjunto de processos, entre aqueles dos quais ambas as partes participaram da vivência de constelação, em 100% das audiências realizadas, as partes optaram pela conciliação. Ou seja, chegaram a uma solução consensual, dispensando a necessidade de instrução e julgamento do processo. Em contrapartida, quando apenas uma das partes participou da constelação, cerca de 93% dos processos resultou em conciliação. Um número muitíssimo expressivo. Sim, esses índices foram comparáveis ou superiores aos índices obtidos por centros de mediação, nos quais, para cada processo, se dedica muito mais tempo e de forma individualizada. Nós havíamos feito as constelações em apenas uma manhã de trabalho. Na vivência, iniciei o evento com uma palestra, explicando como funcionam as ordens sistêmicas na vida das famílias, nos relacionamentos de casais e nas separações, como impactam os filhos, e etc. Em seguida, fizemos um exercício de visualização, uma espécie de meditação, em que cada pessoa poderia se ver diante de seu próprio sistema familiar de origem e associá-lo ao relacionamento atualmente em crise, percebendo os vínculos inconscientes geradores do conflito. Tratamos também das consequências sofridas pelos filhos e como esses podem ser liberados para se desenvolverem melhor. Eram dezenas de processos e a constelação foi feita de forma coletiva. Na primeira ocasião, houve apenas uma constelação com um tema típico: divórcio, em que os filhos se colocavam ou eram colocados entre os pais. Depois da primeira palestra vivencial e do mutirão de audiências que se seguiu, realizamos outras cinco vivências, aproximadamente uma manhã por mês. Nesta, constelamos de 2 a 4 casos a cada vez. Eram dezenas de processos. No total, pessoas relacionadas a 100 diferentes processos participaram do mutirão das audiências. E os índices em relação aos acordos foram ainda maiores. No caso em que ambas as partes estavam presentes nas vivências de constelação, 100% delas fizeram acordo no mutirão. O resultado disso nas conciliações foram números impressionantes, tanto que logo virou manchete no site do CNJ e em outros veículos de comunicação. O juiz que, usando uma técnica alemã de resolução de conflitos, consegue atingir 100% de acordos.
Então, essa pesquisa, apesar de bastante simples, foi muito importante por permitir a obtenção desses índices cientificamente relevantes, ensejando a replicação das experiências por outras pessoas e a continuidade das pesquisas. Portanto, considerando o pensamento de Bert Hellinger em relação ao acompanhamento dos resultados da constelação, podemos dizer que fazer pesquisa em cima das constelações é uma má consciência em relação ao exemplo do mestre. No entanto, elas podem chegar a um bom termo no sentido de contribuir com o processo como um todo, certo? A constelação não depende do controle dos resultados, dos seus resultados. Quanto mais se quer controlar e trazer para o cognitivo o que aconteceu numa constelação, mais seus efeitos se esvaem. Mais esses índices de conciliação são fruto de uma pesquisa sobre a efetividade das constelações no judiciário, como meio de solucionar processos. Tratando-se de uma atividade do Estado, é algo necessário. Imagino que existem perguntas certas a fazer, mas que não tiram a força do movimento que foi vivido ali. Tive o cuidado de não perguntar detalhes sobre as relações. Jamais me intrometi nas decisões das pessoas quanto ao relacionamento, ou investiguei detalhes de como tinha sido o acordo, por exemplo. Mas, na pesquisa, além de medir o índice de conciliação, perguntamos também sobre o nível de satisfação das pessoas em alguns aspectos após a constelação. Sobre se havia sentido alguma mudança em sua relação com o filho, com o parceiro ou com o próprio processo em si. Perguntamos também sobre o nível de satisfação com o uso dessa abordagem pelo judiciário, e a aprovação foi quase unânime. Mantivemos a pesquisa também quando passei a atuar na comarca de Amargosa, na vara criminal e de infância e juventude. Ali obtivemos índices relativos aos processos de violência doméstica. Mas pela peculiaridade desse tipo de processo em que muitas vezes, por expressa determinação legal, não permite que se faça acordo entre as partes e obriga a instauração de um processo. A ação penal é inevitável. Não há como comparar com os índices de conciliação na vara de família. Depois disso, nas outras comarcas para as quais fui, não voltei a reproduzir pesquisa semelhante, mesmo tendo trabalhado com muito mais casos, e o projeto ter aumentado bastante. E não o fiz porque não mais sentia necessidade de comprovação do que já vinha sendo validado, por meio desse projeto original e depois por tantos outros que surgiram. Mas a pesquisa, naquele primeiro período de experiências nas comarcas de Castro Alves e de Amargosa, Bahia, era imprescindível e pude contar com uma equipe que me ajudou demais nisso. Tenho uma pessoa dessa equipe que, aliás, merece uma menção especial, Maria da Conceição Barreto. Esta foi uma assessora que me ajudou sobremaneira nesse processo. Desde a organização dos eventos de constelação até o seu envolvimento pessoal no sentido de convidar os participantes, agitar os mutirões, convidar as autoridades, organizar o grupo de voluntários, operacionalizar os procedimentos e apuração de dados de pesquisa. Enfim, ela teve uma participação muito ativa e fundamental desde o início do projeto. Depois, à medida em que a prática começou a ser replicada em outras comarcas do país, outros juízes também vêm fazendo suas pesquisas e obtendo índices semelhantes. Só um instantinho. Você... Muito obrigado pela leitura até aqui. É muito interessante esse capítulo, né? O Ronaldo falou aí de sublinhar, né? Vale a pena sublinhar essa parte mesmo, porque sempre quando se fala, não, porque a constelação familiar não tem comprovação, é um embuste, é falso. Aqui a gente tem, inclusive de forma muito criativa, como o Sam Storch, né, como magistrado, mas também como pesquisador, conseguiu encontrar uma forma não de pesquisar a constelação familiar, mas de demonstrar a efetividade dessa abordagem dentro das comarcas onde ele atuou, principalmente pelos índices aí de conciliação, né? Então, ao mesmo tempo simples, mas também criativo,
né? Porque, sim, eu já trabalhei também em instituições de saúde pública. Muitas vezes você consegue verificar a efetividade do seu trabalho pelos números, né, de pacientes que conseguem, né, ser atendidos, conseguem sair com respostas de lá, ou aqueles que ficam e vão pulando de atendimento para atendimento, não conseguindo, às vezes, serem atendidos ou serem respondidos em sua demanda. Né? Ou seja, o conflito permanece, a perturbação permanece, a angústia permanece. Né? Então, na hora que você percebe que um método gera resultados, como o Sami mostrou aqui, a gente já tem algo que a gente pode chamar de científico. Ah, então a constelação familiar é ciência? Não. Mas a forma como o Sami procedeu aqui mostrou que ela tem uma efetividade dentro do sistema do direito, né? E isso dá força ao campo. Eu lembro, há alguns anos atrás, a gente teve, né, fazendo um paralelo aí com a minha área, né, com a área da saúde, a gente teve dentro do ambulatório a possibilidade de oferecer para crianças da comunidade a abordagem da ecoterapia, que é trabalhar com cavalos, né, com crianças que têm deficiência física através da montaria. E nós montamos um grupo pequeno, apenas 20 pacientes acompanhados durante 6 meses, pacientes graves. E nós tivemos um resultado de a saída de pacientes não existiu, né? Durante esses 6 meses, os 20 pacientes permaneceram. Tivemos um grau de satisfação de mais ou menos 18, gostaram muito e tiveram uma recuperação fisioterápica e de socialização comprovada, né? Automaticamente a gente falou que a ecoterapia é científica? Não. Mas a gente pôde ver que ela tem um efeito, e esse efeito validou a gente pedir para o Estado de renovar o contrato, né, inclusive do ponto de vista financeiro, né, para pagar as coxias, para pagar os veterinários, para pagar a ração, quer dizer, para manter toda aquela infraestrutura que era cara, porque o tratamento tinha efetividade, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque essa é a questão que se coloca da constelação dentro das PICs, né? Dentro das práticas integrativas dentro do SUS. Ah, porque a constelação não tem comprovação. Olha, se elas entraram na PICs, não foi simplesmente porque tinha vaga. A gente sabe que não é tão simples assim. Elas têm um efeito, né? E sim, a gente sabe da carência do nosso sistema único de saúde, mas é importante talvez fazermos estatísticas desse tipo, quer dizer, qual que é o grau de satisfação das pessoas com esse tipo de abordagem oferecido no decorrer de um período de tempo, como o Dr. Sami fez aqui, né? Como que é isso depois de 6 meses, como é isso depois de 1 ano. E nós temos alguns colegas, se eu não me engano, em Goiás, médicos, que estão trabalhando com o SUS e constelações familiares e estão produzindo material, né? Então, temos algumas pessoas que têm essa pesquisa em ação. Conheço um colega também na Bahia que faz esse trabalho, né? Ou seja, pessoas que estão, sim, de forma até fenomenológica, né? Do caso a caso, mas mostrando, olha, de um grupo de tantos clientes, o grau de satisfação foi esse, né? Agora, imagina você, Maria, né? Você vai me procurar aqui no consultório de psicologia e eu falo para você, olha, a tua angústia, ela vai melhorar quando eu der uma martelada no seu pé, né? Eu faço isso algumas vezes, né? E depois de umas 10 sessões, eu pergunto para você, e aí, Maria, a angústia foi embora? Você fala, a angústia eu não estou sentindo, porque meu pé está quebrado, né? Eu só sinto dor no meu pé. Ah, olha, a comprovação que meu método funciona, a angústia foi embora. Não é bem assim. Né? A gente tem uma série de diretrizes, a constelação familiar ela não é uma coisa simples, né?
Vocês veem aqui o Sami, né? Como ele se organizou, né? Sempre lembrando, isso a gente já leu outras vezes, o Dr. Sami não fez isso aqui da cabeça dele, ele seguiu toda a hierarquia, né? Pedindo autorização, falando, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma vivência. Ele não fez constelação dentro do julgamento, que muitas pessoas falam, porque aí no meio do julgamento você vai fazer uma constelação. Gente, o Sami em nenhum momento fala disso, né? Ele fala de um espaço onde isso é feito no sentido de práticas sistêmicas, né? E onde apenas aqueles que querem participar, querem estar lá, vivenciam esse processo, né? Porque tiveram muitas críticas no sentido de, eu tenho que ir à revelia. E não, constelação familiar não se faz à revelia. Da mesma forma que eu chegar para a Maria e falar, Maria, eu acho que é bom você fazer uma psicanálise comigo. Se a Maria não quer fazer psicanálise, ela não vai fazer psicanálise. E não adianta eu insistir. Não é assim. É algo que a pessoa busca. E através dessa busca, a gente pode sim construir, como o Sami construiu aqui, uma estatística mostrando números. E esses números, sim, podem ser lidos como efetividade. Lógico, aí entra a doutora Úrsula Frank Bryson, né, que fez o doutoramento dela em cima das constelações familiares, juntando, né, a constelação familiar com a psicoterapia, né, deixando bem claro que isso foi lá na Alemanha. E ela, dentro desse trabalho, ela fala, olha, gente, a constelação familiar ela ainda carece de muita pesquisa, né? E ela faz essa ressalva que o Sami faz aqui. O Bert Hellinger, ele nunca teve esse interesse, né? Ele falava, olha, eu faço assim, e os clientes me buscam, me procuram, eu continuo fazendo assim. Agora, a doutora Úrsula, como uma pesquisadora, né, como uma psicoterapeuta, ela falou, olha, sim, a gente pode fazer pesquisa. E aí ela dá o exemplo de Ivan Bosnamei Nagy e Virginia Satir, né, que também trabalhavam numa abordagem terapêutica em muitos aspectos fenomenológicos, né, como a gestalt terapia, como a terapia sistêmica familiar, mas que, com resultados em diversos casos, se podia demonstrar efetividade, né? E a doutora Úrsula, no livro dela, faz um convite nesse sentido, para que nós, facilitadores, comecemos a juntar dados, né? E falar sobre isso, talvez em congressos, talvez em encontros, em seminários, em grupos de estudos, né? Como que vemos a efetividade de um trabalho ou não, né? Eu nunca vi as constelações com os cavalos, tá? Eu nunca passei pelo processo, nem com a água. Mas eu tenho muitos colegas que falam, olha, Renê, tem um efeito, tem um impacto, né? Então, vamos debater esse efeito, esse impacto, verificar como que isso é no campo, mas o que Bert Hellinger mostrava para nós era uma postura fenomenológica, que ele utilizava inicialmente com casais, depois ele foi usando com famílias, né? E ele foi abrindo cada vez mais para grupos. E aqui o Sami traz isso para dentro do direito. E para entrar dentro do direito, o Sami tinha que prestar contas, né? Como ele fala, para o Estado. Né? Não é casa da mãe Joana, vai fazendo e eu estou fazendo. Não, ele teve que, né, prestar contas, falar o que ele estava fazendo, e ele fez uma pesquisa. E é exatamente essa pesquisa que a gente está lendo aqui, que em 2015, exatamente entre abril e maio, Sami Storch apresentou lá na Alemanha, né, para todos que estavam lá. E foi uma pesquisa muito bem recebida, né? Logicamente, o direito sistêmico é brasileiro, né? E em outros países, aí vem uma coisa muito interessante, Ronaldo, tem a questão cultural, tem a questão da ética e da moral, né, de cada sistema, de como flexibiliza para possibilitar, de repente, a conciliação, ou, Eurico, a questão das práticas da justiça restaurativa. Né? Quer dizer, existem países onde nem se fala em justiça restaurativa, porque esse olhar ainda não
né? Não abriu esse olhar, né? Como Hellinger fala, agora eu vejo, né? Não, tem países onde agora não, eu não vejo nada, estou com o olho fechado, não tô enxergando essa possibilidade, né? Mas aqui no Brasil, sim, né? Começando com as constelações de Bert Hellinger, mas também vários outros movimentos aí, como a mediação, as práticas restaurativas, comunicação não violenta, e Sami foi mostrado nesse trabalho, tipo, sim, é possível. Eu estou falando que a constelação familiar é científica, que o direito sistêmico é científico? Não, mas ele tem efetividade. Então, isso é muito importante. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, só um instantinho. Desculpa. Fechou minha tela aqui, gente, desculpa. É muito importante quando as pessoas vão nos perguntar sobre cientificidade, a gente falar da efetividade, né? Porque no nosso trabalho nós verificamos que as ordens do amor atuam. Eu não consigo comprovar as ordens do amor para vocês, né? Eu consigo descrevê-las atuando no meu sistema, mas no meu sistema, né? No do Eurico, talvez, né? Numa constelação a gente consiga falar disso, mas só o Eurico vai falar, olha, eu senti o pertencimento aqui, porque eu percebi a atuação disso no meu corpo. Agora, fazer uma estatística de quantas constelações são de pertencimento, quantas são de equilíbrio, equivalência de troca, quantas são de hierarquia, não, aí a gente está falando de uma racionalidade, de um cognitivo muito forte e muito enrijecido. E aí o que acontece? O fenômeno escapa, né? Que é a mesma coisa de um paciente começar a relatar o sonho dele. Se ele começar a relatar o sonho dele, ou abrir aquela revistinha que vende em banca de jornal, o significado dos sonhos, e começar a falar, olha, pai é isso, serpente é aquilo, dinheiro é aquilo, ele vai parar de falar o sonho dele, vai parar de fazer análise comigo e vai comprar uma revistinha na banca de jornal, porque ele mesmo consegue interpretar o sonho dele. Dane-se o fenômeno. Eu mesmo vou pegar o catálogo aqui e vou rabiscar tudo, né? Infelizmente, ou felizmente, a alma humana não é um quebra-cabeças simples dessa forma. É e não é, né? O Hellinger falava, o essencial é simples. Só que o essencial a gente está falando de alma, né? E nós não somos alma, né? A gente é cabeça, né? A gente quer prender o fenômeno com a nossa cabeça. Apesar da nossa alma falar, não, vai, tá indo, pode ir, né? Tá acontecendo. Mas eu preciso ver esse negócio. Cadê a comprovação? Então, esse conflito interno ele sempre vai acontecer, né? E a constelação familiar ela está crescendo, né? Isso, logicamente, vai mexer com áreas diversas, na saúde, no direito, na educação. A pedagogia sistêmica tem uma dificuldade enorme para se instalar aqui no Brasil, né? A gente já tentou fazer vários congressos, encontros, tal. Tá indo, né? Mas é passinho de formiguinha, né? E a Mariane Frank mesmo falou, olha, no meu livro, Você é um de Nós, foi uma experiência que ela fez porque aquela escola tinha aquela abertura, né? E ela foi falando dessas bases, sendo que Hellinger também, como pedagogo, diretor de escola, foi fazendo uma supervisão aí, fazendo uma orientação e validando isso, falando sim, a gente pode falar de pedagogia sistêmica. Só que o que acontece aqui no Brasil, quando você fala de pedagogia sistêmica, a pessoa fala, não, a gente já tem um método. A gente não está falando de um método, a gente está falando de uma postura, né? Só que aí entra num debate, né? É o que a Angélica Oliveira nos mostra com o CUDEC, né? No CUDEC você tem matemática, você tem história, tal, você tem as matérias. Só que a postura dos profissionais lá ela é sistêmica, baseado naquilo que Angélica Oliveira fala da filosofia hellingeriana, da psicologia hellingeriana, filosofia, psicologia, pedagogia hellingeriana e direito sistêmico. Então, com o Sami, ela incluiu o direito lá no CUDEC. Inclusive, é o lugar onde muitos brasileiros depois vão fazer mestrado e doutorado, né? Porque eles têm essa abertura lá para nós. Alguém gostaria de fazer alguma colocação até aqui?
Ok, Maria, é contigo. Vamos mais um pouquinho. Vamos. Você encoraja esse tipo de estudo? Vejo que é algo importante, além de inevitável. Creio que pesquisa é um elemento que a sociedade precisa ter para validação e incorporação definitiva de uma nova abordagem como essa, no âmbito dos tribunais. Porém, é preciso cuidado para que, a título de se produzir uma pesquisa científica, não sejam sacrificados os benefícios que a prática proporciona às pessoas. E também para não se deixar enviesar pela intenção de obter bons índices, o que pode levar algumas pessoas a forçar a barra para que as partes se conciliem. É o tipo de desvio que está sujeito a acontecer, também, nas atividades de conciliadores, mediadores e até dos próprios juízes, quando a obtenção do acordo é de interesse desse profissional. Esse interesse do profissional nunca deve ser colocado à frente das necessidades das partes. Enfim, são cuidados necessários para pesquisas de qualidade em quaisquer áreas. Na constelação em si, isso é ainda mais delicado, pois o constelador que atuar com intenção, digamos, de conciliar as partes, talvez tenha a tentação de conduzir a constelação de modo que tenha um final feliz, com todos se abraçando. Isso às vezes acontece naturalmente e é bem bonito. Mas esse movimento só tem força se ocorre naturalmente, movido pelo próprio campo das partes. A intenção do constelador e a indução do movimento faz que este perca força. O movimento fica forçado e na vida das pessoas envolvidas não se realiza da mesma forma. Na constelação e na vida, o movimento deve partir da alma das pessoas diretamente envolvidas, sem influência de qualquer intenção pessoal do constelador. Mesmo assim, a pesquisa científica faz parte, tem algo inegável para o progresso. Ao mesmo tempo, existe mesmo um paradoxo entre a pesquisa científica e a postura do constelador. É fundamental haver grande cuidado nisso, afinal, a pesquisa precisa levar em consideração a postura do constelador. Pois é, a postura do constelador conta, assim como a qualidade do trabalho dos conciliadores e mediadores, e também as características próprias de cada comunidade. Há regiões onde as relações pessoais são mais amigáveis, as pessoas têm mais abertura à conciliação. Em outras, pode ser que impere um individualismo maior, relações mais distantes, talvez até mais agressivas, dificultando a obtenção do acordo. São variáveis que uma pesquisa deve considerar. A postura do constelador, e não apenas na constelação, tem que ter uma coerência. Eu, por exemplo, procuro ter uma postura diante da vida, que é a atitude de olhar para frente. Mas sei que olhar para trás também é importante, para a gente ver e confirmar o que deu certo. Então, a partir daí, poder continuar olhando para frente com o intuito de melhorar ainda mais. Seria a postura de não se apegar aos resultados? Mas os resultados sinalizam. Não, eu me refiro ao apego mesmo, no sentido de ficar ali em vez de seguir em frente. Mas tem gente que é boa nisso. Tem um pessoal que é especializado nesse tipo de trabalho. Os pesquisadores, os historiadores. Essas pessoas olham para a história e veem o que aconteceu. Analisam e depois transformam isso em dados, em estatísticas que servem como subsídios para os trabalhos que são feitos no futuro. Mas para mim, para o constelador em geral, risos entre aspas. Existe um paradoxo entre a postura básica do pesquisador, que se debruça sobre o que já aconteceu, e a do constelador, que se expõe ao campo com postura fenomenológica. Bert Hellinger não se dedicou a ficar pesquisando o porquê das coisas acontecerem. Ele não se preocupou com isso. Ele olhou para frente e disse: olha isso aqui, é isso aqui o que acontece. Daí olhou para frente e disse: agora é isso aqui. Alguém diz: mas você falou antes que era outra coisa? Ao que Bert responde: mas agora é isso. E se alguém retruca: então Bert Hellinger mudou a compreensão? E Bert Hellinger conclui: eu me coloco diante do que vejo em cada momento. Sempre é algo novo. Agora é isso que eu estou vendo.
Ou seja, ele não é um pesquisador segundo os métodos científicos no sentido tradicional. Essa é a postura fenomenológica. É observar o fenômeno do jeito que se apresenta, em cada momento. E sim, Bert é um expert em observação fenomenológica. Isso não desclassifica ou torna desnecessária a pesquisa científica. Ele mesmo falou um tanto a respeito da importância disso. O fato é que algumas pessoas, juízes e equipes já fizeram pesquisas sobre os resultados no âmbito do judiciário. E esses resultados têm se mostrado relevantes, pois vêm confirmando a eficácia, bem como, por exemplo, o aumento do nível de conciliações, a satisfação das pessoas que participaram dos projetos, etc. Ainda não tenho conhecimento de pesquisas sobre índice de rejudicialização, porque teria que comparar. É possível realizar algo assim? Tendo estrutura, é simples. É só pegar entre os processos findados, digamos há um ano, sem processos aleatórios que não participaram das constelações, e sem que participaram. Em seguida, verificar em quantos deles houve recursos, execuções de sentença ou novas ações entre as mesmas partes e relativa do mesmo objeto. Depois, basta comparar os resultados. Só um instantinho. Tá. Eu gostaria de ler novamente, tá, Maria, esse ponto aqui, para trazer o que eu quero trazer, na própria página 226. Ou seja, ele não é um pesquisador segundo os métodos científicos no sentido tradicional. Essa é a postura fenomenológica, observar o fenômeno do jeito que se apresenta em cada momento. Existe uma questão, eu estava dando uma olhada na Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, e também na de Rupert Sheldrake, né? E é muito interessante como Sheldrake referencia Bertalanffy, né? E como a gente percebe que Bertalanffy surge num momento contrário a um cartesianismo, né? Ou seja, se eu faço isso, vai acontecer aquilo. E toda vez que eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Ação e reação. Quando Bertalanffy traz a teoria geral dos sistemas, ele fala, e é uma crítica que ele traz, ele fala a ciência, ela trabalha a partir do reducionismo. E na hora que ele fala que os sistemas comportam sistemas, se relacionam com sistemas dentro de sistemas que fazem parte de um sistema maior, ele fala, não tem como eu controlar todas as variantes e variáveis, porque o tempo todo o sistema está mudando. Ou melhor, ele está se reequilibrando, buscando sua homeostase positiva e negativa. Ou seja, ele está se deteriorando, né? Nesse momento, René está se deteriorando, né? Eu estou ficando mais velho, então eu tenho células velhas envelhecendo dentro de mim, eu tenho células novas vindo, né? Só que conforme a cada década que passar, o número de células que envelhecem e morrem vai ser um pouco maior do que as células novas que vêm. E aí eu tenho um processo que se demonstra muito na minha pele, né, de envelhecimento, ou então de uma oxidação. Isso acontece com todos nós. Isso não quer dizer que a vida acaba, né? Porque a nossa vida vai até um ponto e ela segue adiante com os novos. Bertalanffy ele olhou para isso, ele olhou para um holismo. E ele falou, a ciência ela tende a isolar os fenômenos. Então, eu vou isolar um fenômeno aqui, isso aqui é um celular. Daí, já que eu tenho um celular aqui na mão, eu começo a descrever o celular, olha, ele serve para ligar, né? Só que o celular do Eurico, de repente, ele põe assim, aparece um holograma aqui, o holograma faz tchau. O celular da Vera, ela usa para controlar o drone dela. Né? Hoje em dia, eu acho engraçado que celular serve para milhares de coisas, menos para você ligar para alguém. Quando foi a última vez que vocês ligaram para alguém com o celular? Né? Porque é engraçado isso. Né? Tem tanta coisa nesse aparelhinho. Né? Fenômenos. Ele surgiu para ser um telefone. Ele surgiu para ligar de um lugar para outro. Hoje ele faz milhares de coisas. Ele me conecta na internet. Se eu tivesse dificuldade com o meu computador, eu estaria no celular no grupo de estudos.
Então, não tem como eu reduzir isso e falar isso aqui é apenas um celular. Posso, mas eu vou estar reduzindo. Né? E Betalanffy traz um campo muito maior. E aí vem o Sheldrake, né? A gente sempre fala, né? Quando a gente acha que a gente chegou numa amplitude, chega outra, abre ainda mais. E aí ele fala, não, essa amplitude ela é universal. E aí ele fala da ressonância mórfica. Ele fala o quanto um fenômeno, quando ele se verifica num determinado lugar, ele começa a pipocar em outros ao mesmo tempo, como se fosse uma telepatia. Mas é um fenômeno, né, de morfogênese. Né? Novamente, uma teoria que não pode ser reduzida. E aí tiveram duas revistas que comentaram sobre o Sheldrake, a New Science e a Nature. Uma delas classificou Sheldrake como um charlatão, um embuste. A outra falou que ele era o mais renomado nome da ciência. Ou seja, duas revistas científicas, né? Duas visões completamente opostas. Exatamente porque em todo o sistema você tem movimentos de entropia positiva e negativa. Você tem feedbacks positivos e negativos. Isso significa o quê? Que o Sheldrake tem que parar e chorar? Não, tem que continuar pesquisando, como ele continua pesquisando. Né? Inclusive, ele vai dar um curso voltado aqui para o público brasileiro. Né? Se vocês ficarem atentos aí no Facebook, ele está oferecendo curso para aqueles que falam português, mais voltado para a área dele, né? Para a biologia, para a questão da relação com os seres vivos, né? Com os animais domésticos. Mas é muito interessante que foi a partir dessa teoria que ele foi chegando nos campos morfogênicos e na ressonância mórfica. Mas, novamente, uma teoria extremamente ampla, como é a de Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger não queria reduzir a Cleusa a uma mulher, mãe, avó apenas. Não, vamos olhar para a Cleusa. A partir do tema dela, vamos ver o que se mostra. No dia seguinte, se a Cleusa quisesse, a gente poderia ver outro aspecto. Ah, mas você já viu a Cleusa? Não, a gente não viu a Cleusa. É a primeira vez que ela vem aqui com esse tema. A cada tema novo é uma nova Cleusa. É uma nova Cleusa. E um novo campo se abre aí. Né? Logicamente, isso tem efeito sobre a Cleusa. Não é para ter efeito sobre o facilitador. E se o facilitador entrar nessa gana de fazer pesquisa, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar aprender a Cleusa, como se fosse um Canintia, né? Como se fosse um ratinho, né? De laboratório que você pudesse controlar. Né? Sendo que nas pesquisas em psicologia a gente percebeu que os ratinhos de laboratório também manifestavam fenômenos que escapavam da nossa medição lá. Né? E cada vez ficava mais difícil você fazer pesquisas reducionistas, porque aquele bicho, aquele ser vivo mostrava outras coisas também. E aqui o Sami fala de uma coisa, já vou para aí, Ronaldo. O Sami fala de uma coisa aqui que é muito importante, né, que foi bastante debatida na Alemanha, que é aquela coisa de eu facilitador, eu quero uma imagem bonita. Né? Está lá uma constelação, a Vera, a Mônica, a Maria. E aí, putz, não aconteceu o abraço ainda, né? A Vera está com a cara feia, a Maria está chorando, a Mônica está olhando para o lado oposto. Aí eu começo a mexer, né? Coloco uma de frente para a outra, fala para ela, eu te perdoo, fala para ela, eu te amo, tal. Isso não é constelação familiar. Né? Aí é o facilitador querendo fazer uma imagem bonita. Ou aquela coisa, gente, uma filha não dizer eu te amo para a mãe? Que é isso, gente? Isso não existe. O amor de mãe transborda. A coisa natural. Toda filha tem que amar a mãe. Toda mãe tem que amar a filha. A gente sabe que não é assim. Tá? Seja na psicologia, seja no direito, seja na constelação familiar, cada sistema tem sua história. Tem sua sina, e como falava Bert Hellinger num ditado alemão, cada homem é seu próprio ferreiro. Ou seja, a gente não sabe pelo que a pessoa passou
para fazer o que ela faz. Então, as frases e os movimentos são do campo, não são do facilitador. O facilitador ele está apenas lá facilitando o processo, permitindo que o processo se manifeste. Agora, realmente, se eu quiser um abraço conjunto no final, todas as minhas constelações vão ser iguais. Provavelmente, meus representantes também são sempre os mesmos. E aqui eu tomo a liberdade de dizer que eu vou me tornar um facilitador vampiro, né, por cenas felizes, cercado de representantes vampiros querendo situações alegres, falsas, né? Eu lembro uma vez o Hellinger falando para uma pessoa, né, que tinha uma relação muito difícil com a mãe. E ele falou: tente olhar para ela. E a pessoa fez assim, né? Bem de baixo, assim, mas assim, não conseguia olhar, né? Mas fez um movimento. E aí o Hellinger falou: se possível, diga, sou grato pela vida. Passou um tempo e a pessoa disse: sou grato pela vida. E assim, extremamente tenso o ambiente. Não tinha abraço, não tinha nada. E o Hellinger fez o quê? Se retirou. Mas, gente, não teve abraço. Ele se retirou porque um movimento assim muito difícil, novo, foi feito. E o Hellinger depois fez uma reflexão com a gente, falando: se eu provavelmente colocasse a avó, a mãe desta mãe, talvez eu encontrasse uma postura parecida entre mãe e filha. Então, ele estava descrevendo o movimento interrompido, né? Mas ele falou: mas nós não vimos isso aqui. Eu trabalhei apenas a possibilidade entre esta filha e esta mãe, né? Então, o Hellinger ele mostrava aquilo que se demonstrava naquela constelação, naquele momento, né? E como o Sami falou aqui, ele mudava, né? Pô, naquele livro ele falou aquilo, né? Sim, o Hellinger ele tem reflexões profundas que nos tocam, mas ele muda, porque o campo muda. Por isso, não faz sentido, novamente, a gente já fez essa brincadeira aqui, né? Da gente virar, né? A Maria fala: ai, gente, eu tenho insônia. E aí eu viro para a Maria, olho para ela e falo: aquele que não consegue dormir precisa vigiar. Tá. Gente, o Hellinger falou isso a partir de um conto, né? De um literário, né? Borcha, para descrever uma dinâmica daquela história. Eu não posso aplicar isso para insônia para todos os casos, recortar e colar em todas as pessoas, né? E esse é um perigo, né, dos facilitadores de nós pegarmos os livros do Sami, pegarmos os livros do Hellinger, olhar para o campo e falar: peraí. Por favor, me perdoe. Digam todos, por favor, me perdoe. Não é assim, né? Não é um manual a ser seguido. Eu preciso correr o risco de me expor ao campo, de me abrir ao campo, como muitas vezes o Hellinger fez com a gente, de falar aquele campo, né, cheio de vítimas, pessoas mortas pela guerra, e ele falar: aqui a única coisa que eu posso fazer é respirar fundo, olhar para cada uma dessas pessoas no chão e dar um lugar para elas no meu coração, na medida em que me é possível. Então, de repente, eu vou conseguir incluir 2. O Ronaldo vai incluir 10, o Eurico 15. Mas a gente não está competindo aqui. É um movimento que cada um vai sentir em si. O que é possível para mim, nesse momento, fazer. Ronaldo, por favor. 2 questões. Quando eu tomei conhecimento do que o Bert disse, né? Eu me coloco diante do que vejo em cada momento, né? Eu entendi
o que ele sempre disse, ele mostrou a grandeza dele, mesmo ele tendo criado um monte de coisa em cima de algo que já existia. Ele criou lá um movimento de constelação clássica, lá onde ele punha numa posição, punha na outra, falava frase, falava não sei o quê, né? Em 2017, ele começou a trabalhar com o movimento do espírito, né? E aí foi umas 5, 6 etapas da constelação, né? Aí, o dia que eu tomei conhecimento disso, eu falei para a professora na minha formação, eu falei assim, olha, se alguém precisava de um exemplo de entender o que é se manter pequeno frente ao campo, é entender essa questão do Bert. Mesmo sendo ele uma pessoa conhecida mundialmente, uma pessoa que faz palestra, que faz isso e aquilo, ele sempre se colocou pequeno sobre o conhecimento que ele estava divulgando, né? Assim, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, agora eu tenho um respeito muito maior, uma admiração muito maior, mas eu me senti preenchido quando tomei conhecimento disso. Para mim foi assim, um bálsamo que caiu em cima de mim, assim, me deu uma felicidade, né? E a outra questão é sobre o Rupert Sheldrake. Eu sempre tive, desde criança, dos 11 anos que eu me lembro, que eu dizia assim, existe um pensamento universal à disposição do universo, né? Eu tinha essa ideia. Porque acontece, às vezes uma pessoa tem um pensamento aqui, a outra tem um pensamento lá. Eu tinha isso, né? Aí, quando eu conheci o Rupert, eu li sobre o Rupert Sheldrake, eu li algumas coisas dele, né? Depois aquele Centésimo Macaco, né? Eu falei assim, olha como é o universo, né? Com 11 anos, uma pessoa que não fala outra língua, que não tem nada, tinha uma percepção desse tipo, né? Eu falava com meus amigos, falei assim, existe um pensamento universal, uma ideia colocada à disposição do universo, e algumas pessoas vão, têm acesso a ela e não fazem nada. Outros vão, fazem alguma coisa, e outras vão e dão andamento naquela ideia e transformam aquilo em algo útil para a sociedade, né? E o que é mais ou menos que o Rupert Sheldrake fala dos campos, né? Eu falei, olha, eu fiquei assim extremamente impressionado quando eu li sobre ele, né? Foi assim muito interessante para mim. Sim. E ele tem ido, né? Já vou aí, Eurico. Ele tem ido nos training camps, né? Ele se apresentou lá no training camp junto com a Sophie, né? Ele tem, se vocês procurarem na internet, tem entrevistas dele junto com o Bert Hellinger, né? E eu lembro uma vez do Bert Hellinger falando, né, dos campos morfogênicos, foi lá no training camp em 2015. E aí ele falou de várias escolas iniciáticas, escolas religiosas, né, que falavam desse campo de saber, entre eles a caixa cástica, né, as religiões hinduístas, brahmanistas, que falavam de um conhecimento, de um saber que estava ali e que Hellinger chamava de a grande alma, né? Então, confiar na grande alma, né? E como é difícil confiar na grande alma se eu tento controlar a grande alma, né? De repente com o meu ego, né? Mas realmente é uma coisa gigantesca, incrível como Hellinger foi chegando nisso, não só com as constelações familiares, mas todo o percurso dele. Eu estava lendo que quando ele esteve na África do Sul, né? Aqueles 16 anos na África do Sul, uma das coisas que Hellinger fez foi traduzir, né, os cânticos zulus para a língua alemã e vice-versa. Ou seja, ele entrou na língua. Você quer entender melhor as ordens, né, do amor, as regras gramaticais do que você conseguir, né, fazer traduções, né? Então, o Hellinger ele se dedicava muito, ele mergulhava muito, né? Isso foi o transformando. A cultura religiosa católica, a cultura zulu, a cultura depois anglicana, as dinâmicas de grupo, a cultura psicanalítica, gestalt terapia, nossa, né? Quantas coisas, né? Onde provavelmente ele foi vendo coisas se repetindo, por acaso. Olha só como isso é parecido nessa teoria, né? Eurico, por favor. Eu acho assim, o Rupert teve uma genialidade espetacular, né? Porque todas essas propostas dele, dos campos morfogenéticos, surgiu a partir da observação dele
da própria natureza, dos próprios animais, das experiências com os animais, experiências de vida, de observação, não experiência científica. E ele trouxe isso para o campo das nossas relações humanas. Ou seja, quando ele fala de campos morfogenéticos, desse campo de ressonância, a gente pode observar isso, a natureza utiliza isso o tempo todo. O tempo todo os animais estão utilizando esse meio de comunicação entre eles, né? Se a gente olhar um cardume de peixes, né? A gente vê aqueles cardumes, uma hora tudo vai para um lado, outra hora sobe, outra hora desce, e quem é que está determinando ali? Quem é que está gritando e dizendo ali, agora vamos para cima, agora vamos para baixo, agora a gente vai para a esquerda, para a direita? Não. Existe uma comunicação entre eles, né? E o Rupert foi genial. Tem um livro dele que é Os Cães Sabem a Hora que Seus Donos Estão Chegando, é um deles, né? E o outro que é muito interessante também, que eu li de fio a pavio também, é o Presença do Passado, onde ele fala dessas memórias transgeracionais. Então, eu acho, assim, espetacular, uma genialidade espetacular, o Rupert Sheldrake, e tudo essa proposta, ela surge a partir da observação da natureza, que não tem outro meio de comunicação. Nós, na nossa inteligência humana, a gente foi desenvolvendo várias maneiras, né? Olha que nós, cada um está num pedacinho do mundo aqui hoje se comunicando, né? Então, a gente deixa de exercer essa capacidade que todos nós temos de entrar em contato com o campo de ressonância da outra pessoa. A gente deixa de observar porque é mais fácil, né? Eu mandar uma mensagem, uma foto no celular aqui, ou tá aqui na internet com vocês. Então, ele trouxe para nós essa percepção, que é uma capacidade que todos nós temos, ou seja, não é nada transcendental, não é nada fora do normal, né? Que a gente sinta aquilo que o campo da outra pessoa está querendo dizer, está gritando. A gente é somente um facilitador desse processo. Então, acho uma genialidade para o Rupert espetacular. Me avisa do curso que eu quero fazer. Sim, sim. Dá uma olhada. Inclusive, agora, na quarta-feira, vai ter uma live com a Simone Arrojo e a Cláudia Vassão. Elas que estão movimentando isso nesse sentido, né? E o curso não vai ser essa semana, vai ser mais para frente. Parece que tem algumas aulas já gravadas, mas vão ter encontros com ele, né? Onde ele vai responder aos brasileiros, né? Que tiverem dúvidas. Então, eles já estavam tentando fazer isso antes, mas teve a pandemia, teve toda aquela bagunça, né? Então, acho que agora está mais organizado. E a base desse curso é esse livro que você mencionou, Os Nossos Cães Sabem o que Nós Estamos Pensando. Então, essa vai ser a base, vale a pena, né, acompanhar. E tem, né, pela Hellinger Schule, tem um vídeo aí, eu acho que foi a Simone Arrojo e eu esqueci o nome agora, ele é um rapaz, não é Wanderson, onde também eles falam sobre os campos morfogênicos e a relação com a constelação familiar. Está disponível no YouTube, vou procurar, mando aí para vocês também. Genial. Bem, gente, obrigado você, Ronaldo. Maria, muito obrigado pela sua leitura, né? E as perguntas difíceis que vocês tiverem, vocês sabem, né? Semana que vem com o Marco, vocês aproveitam. E eu passo a palavra aí para a Manuela. Por favor, Manuela. Eu vou apontar aqui as difíceis, para passar para o Marcos. Pois, muito obrigada, Maria, pela sua leitura. Obrigada, René. Muito obrigada pelo seu conhecimento, pela sua entrega. Muita gratidão de nós todos. Uma boa semana para todos. Uma boa noite e até a próxima terça-feira. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, pessoal. Até a semana. Até a semana. Um abraço. Tchau, tchau.